Boa tarde a todos. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Eu vou falar um pouquinho sobre os desafios da indústria petroquímica, sob a perspectiva da própria indústria petroquímica. E tenho que agradecer aos palestrantes que vieram antes de mim, o senhor Ricardo, Bernardo e o ESA, que realmente já fizeram uma parte do meu trabalho, representaram aqui com muito brilhantismo grande parte dos desafios que a indústria química brasileira, em especial a petroquímica brasileira, vive e viverá nos próximos anos. O slide próximo, por favor. Ok. Esse é um pouquinho dos tópicos que eu vou correr durante a apresentação. Vou falar um pouquinho do cenário atual da indústria química e petroquímica, na realidade, complementar o que o senhor Ricardo já fez. Vamos falar um pouquinho da Braskem, uma empresa extremamente importante na petroquímica brasileira, seus movimentos, desde a sua fundação até o momento que nós estamos, e falar um pouquinho sobre como a gente enxerga as perspectivas futuras dessa indústria na economia brasileira. E quais são os principais desafios dessa indústria, não só da Braskem, mas de toda a indústria, nas operações brasileiras. O senhor Ricardo mostrou isso de uma outra forma. Esse gráfico mostra o déficit da indústria química brasileira. Se percebe claramente que a situação, a partir aí do início dos anos 2000 até hoje, se acentua em termos de déficit, em termos de balança comercial da indústria química, o que mostra uma tendência de perda de competitividade da indústria ao longo do tempo. Como já foi comentado, já fomos a sexta maior indústria química do mundo, hoje estamos em 8º lugar e com uma série de desafios a vencer. Que mostra um pouquinho o volume de investimento dessa indústria ao longo do tempo e a perspectiva futura realmente de investimentos bem mais deprimidos do que nós tivemos no passado. Aqui, para a gente entender um pouquinho o tamanho dessa indústria no Brasil e a relevância da indústria petroquímica na indústria química brasileira, respondendo aí por 65% do total dos produtos químicos industriais. Aqui a gente traz uma realidade. Do lado esquerdo, você tem um gráfico com as importações de nafta, a principal matéria-prima da indústria petroquímica brasileira. Do lado direito, nós temos a relevância dessa matéria-prima na matriz de matérias-primas nacionais, entre nafta e condensado. Nós estamos falando de 91% da matéria-prima da indústria petroquímica brasileira. E essa matéria-prima tem sido, basicamente, o aumento das importações são muito fortes a partir, especialmente, de 2009, como já falou o senhor Ricardo, por uma série de motivos, uma série de questões que não vou entrar aqui no mérito, mas o fato é que isso gera um desafio de competitividade para a indústria que tem que viver com o seu principal insumo sendo importado. Isso aqui mostra, o que também já foi mostrado pelo próprio Bernardo, a diferença entre preço de petróleo e gás natural, especialmente nos Estados Unidos, que é um grande produtor de petróleo. Isso mostra que os produtores de matérias-primas mais leves, especialmente aqueles situados nos Estados Unidos, tende a ter uma vantagem de competitividade grande em relação aos produtores de nafta. Isso já foi mostrado também com bastante clareza pelos meus antecessores. Essa é uma outra forma de ver, acho que o Bernardo mostrou o gráfico de margem, essa é uma forma de mostrar, esse é o custo do eteno a partir das 3 principais matérias-primas petroquímicas: propano, etano e nafta. E se percebe claramente que, apesar de, a partir de 2014, quando os preços do petróleo se reduziram, essa diferença de competitividade diminuiu, mas ela volta a se acentuar com uma tendência futura de permanecer uma diferença grande entre o custo de produção a partir do eteno, a partir da nafta, e do etano, se mantendo aí uma diferença de competitividade grande para os produtores de matérias-primas mais leves, como etano. Falar um pouquinho da Braskem, que consolidou a indústria petroquímica. Então, o senhor Ricardo Neves mostrou aí com bastante brilhantismo todos os polos petroquímicos do Brasil. Hoje todos fazem parte da Braskem. Nós estamos presentes na primeira e na segunda geração petroquímica, então somos aí grandes compradores de matérias-primas petroquímicas como nafta e etano, e produzimos resinas termoplásticas em toda a América do Sul, mas também no México, nos Estados Unidos e na Europa. Esse é o nosso footprint industrial. Então, estamos presentes não só no Brasil,
mas temos 41 unidades industriais espalhadas pelo mundo. A Braskem, por conta dos próprios desafios brasileiros, fez um movimento de internacionalização, se diversificou geograficamente. Então, temos, não só por aquisição, uma operação nos Estados Unidos e na Europa, mas também partimos um projeto Greenfield no México de etano a partir de etano, com uma planta de polietileno, que talvez tenha sido o primeiro projeto petroquímico a se beneficiar da Revolução do Shale, aquele que partiu antes dos projetos que hoje estão partindo nos Estados Unidos. Aqui a gente mostra um pouco a história da empresa ao longo do tempo. O primeiro ciclo foi um ciclo de consolidação, de liderança no Brasil. O segundo ciclo foi um ciclo de liderança nas Américas e a Braskem partiu no terceiro ciclo para uma atuação global, né? Aqui a gente resume o que já foi mostrado pelo senhor Ricardo, o polo petroquímico de Capoava, no São Paulo, de Camaçari, na Bahia, Triunfo, e também a planta de Duque de Caxias, que é a única central petroquímica que o Brasil tem, que não é a base de nafta. Essa é uma planta que funciona com etano e propano, com fornecimento de matéria-prima offshore da Petrobras. Ao todo, temos aí quase 4 milhões de toneladas de eteno instalados no Brasil e somos o maior produtor e único produtor de eteno no Brasil. Aqui, estamos presentes na cadeia não só do gás natural e do petróleo, mas também da cana-de-açúcar. Temos uma unidade de eteno verde, polietileno verde, também única no país. E estamos presentes em todas essas cadeias produtivas, não só olefinas, aromáticos, combustíveis, solventes e especialidades, que se ramificam em uma série de segmentos de mercado, que também foi muito bem mostrado pelo senhor Ricardo. E como enfrentar esses desafios, né? Quais são as perspectivas futuras da indústria e como que a Braskem ou a indústria petroquímica brasileira pode e deve se preparar para enfrentar o cenário que foi colocado aqui por todos os palestrantes? Bom, a primeira grande perspectiva de mudança tem a ver com o próprio pré-sal e com a presença de novos players no cenário de petróleo no Brasil. Até então, uma indústria muito controlada pela própria Petrobras. O pré-sal abre uma perspectiva de haverem não somente uma produção maior de líquidos de gás natural, que a gente entende ser uma matéria-prima que pode ser produzida no Brasil e dedicada à petroquímica, mas também de outros fornecedores que não a Petrobras, que gera um ambiente de competição muito mais saudável do que nós temos hoje. E o que acontece, o grande desafio para isso é que grande parte da infraestrutura para que isso aconteça ainda precisa ser construída, ou está em construção, ou ela precisa ser construída. Então, nós precisamos ser capazes de atrair não só investimentos da própria indústria petroquímica, mas também de empresas de midstream, de empresas de produção de petróleo, para que esses líquidos de gás natural possam alcançar a costa, possam ser devidamente fracionados, separados, purificados e transferidos para a indústria. É um desafio muito grande, mas, ao mesmo tempo, é uma oportunidade que não se vê há muito tempo no Brasil. O Brasil passou muitos anos sem perspectivas de produções que pudessem alterar o cenário, o panorama da indústria petroquímica. Daí, os investimentos que a própria Braskem fez fora do Brasil, como o México, por exemplo. Então, a gente olha para o pré-sal com bastante otimismo, no sentido de ver um potencial para que a indústria brasileira se fortaleça através de matérias-primas mais competitivas do que a gente tem hoje. Porque a realidade do Brasil é que nafta é um produto que não está sendo mais produzido no Brasil na escala que a indústria petroquímica precisa. Então, se vamos sobreviver de nafta, vamos sobreviver de nafta importada. E acreditamos que a matéria-prima nacional, se o projeto for bem montado, se toda a cadeia de suprimento tiver o entrosamento e o entendimento empresarial necessário, é possível ter, sim, matéria-prima nacional petroquímica competitiva para enfrentar o cenário global. Não será, talvez, possível converter toda a petroquímica para esse tipo de matéria-prima, mas é possível, sim, diversificar bastante a matriz de matérias-primas da petroquímica brasileira hoje, muito lastreada em nafta, e diminuir a dependência em nafta e criar outras fontes mais leves e mais competitivas brasileiras. Não é um desafio simples, nem é um desafio para o ano que vem, mas é algo que a indústria química e petroquímica precisa se concentrar para os próximos 5 e 10 anos. Outra importante ação que estamos fazendo
e que é importante do ponto de vista de flexibilidade, é ser capaz de processar mais de um tipo de matérias-primas. Estamos trabalhando em 2 níveis de flexibilidade, o nível de flexibilidade de tipos de matérias-primas. Então, recentemente, partimos um projeto para flexibilizar a planta de Camaçari para processar e ser capaz de produzir eteno a partir também de etano. Não é uma conversão, é um projeto de flexibilidade, então até 15% da produção de Camaçari pode ser produzida a partir de etano. Esse é um projeto que partiu ano passado. E podemos voltar a operar totalmente com nafta, se assim o cenário indicar. Então, sabemos que nem sempre essa arbitragem vai estar clara, por isso não fizemos uma conversão e sim um projeto de flexibilidade. Projetos como esse estão sendo estudados todo o tempo em todas as nossas plantas, para que a gente possa, num mundo cada vez mais incerto, onde é cada vez mais difícil prever os movimentos das matérias-primas, a gente tenha a opção para operar com uma matéria-prima ou outra, mas é um projeto ainda que vai sobreviver de matéria-prima importada. Portanto, ele é uma solução que ajuda a melhorar a competitividade, mas não muda estruturalmente a posição da petroquímica. E se eu pudesse resumir num slide, esse é o meu último slide, quais são, do ponto de vista das matérias-primas, os grandes desafios da indústria? Primeiro, desenvolver novos fornecimentos nacionais, ter outros fornecedores no país. Segundo, já que a importação vai ser uma realidade para os próximos anos, que o Brasil se torne eficiente na importação. E como é que a gente faz isso? A gente tem que trabalhar na logística, temos que ter bons projetos de logística para melhorar a logística brasileira, que é um problema não só para a indústria química, mas para uma série de outros segmentos industriais brasileiros. Precisamos ter flexibilidade do ponto de vista técnico, de o que processar, como incrementar rendimentos, como tirar o máximo da matéria-prima. Logística, eu já comentei, temos que retirar os gargalos que o país tem hoje, transformar o país, principalmente do lado das matérias-primas, em termos hoje portos e toda a infraestrutura associada à matéria-prima, mais flexíveis e talvez menos dependentes da própria indústria do petróleo que temos hoje. E, de uma maneira geral, excelência em custo. Comentaram aqui, já acho que foi o próprio Ricardo, não só a matéria-prima, mas o próprio setor de energia, a indústria química é intensiva em energia, é um outro desafio brasileiro, como diminuir os custos e ser capaz de competir não só no mercado interno, mas também no mercado externo. A Braskem é um belo exemplo disso, todos sabem o que aconteceu com a economia do país de 2013 para frente, e se a Braskem não tivesse tido o movimento de internacionalização, certamente teria sofrido bastante com a contração da economia brasileira, mas graças aos movimentos que foram feitos, a Braskem conseguiu, nesse último ciclo, operar as suas plantas basicamente a plena capacidade. Então, eu acho que esse é o dever de casa que não só a indústria química, mas a indústria, o setor industrial brasileiro vai precisar fazer para sobreviver e competir num ambiente cada vez mais difícil, cada vez mais volátil. Era isso. Obrigado.